Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos, começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto, o nosso canal católico, sempre trazendo aqui pessoas, convidados para falar sobre a nossa fé católica, testemunhos e sobre a nossa igreja. E começando aqui, dando as saudações para o meu amigo, meu parceiro, Felipe Rato. E aí, Felipe? Boa tarde, Dadinho. Mais Boa tarde, uma. tudo bem? Cara, Tudo bem. E pra gente que tem fé, milagres acontecem, tu sabe, né? Claro que sim. Então, olha o milagre que aconteceu. De tanto a gente Eu cobrar quero ver, aqui eu quero em ver, Santa eu quero Mordida. ver. Levanta um pouquinho mais. Tá aparecendo aí? Aí tá. Aí, Bonito, uma tá torta de charge da Baita, hein? Nestlé. Baita. E hoje a gente vai comer aqui com os nossos convidados. Cara, não sei se vai dar pra todo mundo, porque hoje a mesa tá cheia, né? Cara, então... Mas valeu A cobrança? A cobrança Vale- pedida. Valeu, cobrança. Não, aquela coisa, cara, Jesus sempre disse, né? Insiste A lá gente que- semeia, depois a gente colhe os frutos. Exatamente, né, cara? Exatamente. A gente tanto pediu, só pra colocar os nossos convidados, como eles não são daqui, né, a par, que esse nosso apoiador, a gente vinha cobrando já, né, essa torta aqui em todos os episódios. Acertamos o dia, então. Não, vocês vieram certeiro. Não pense que é por causa de vocês, é porque era o dia de chegar mesmo, né, cara? Mas é aquilo, né? Pedir e recebereis. É, exato. A Boa, tenteada é livre. É isso aí, boa, né? Se até se o juiz injusto, né, ajudou lá a mulher, né, cara? Por que uma pessoa justa que nos apoia Pois aqui, é, com é tanto verdade. carinho, não ia dar um agrado aqui A pra gente nós? só falava em chocolate, ficava louco pra comer e não vinha, né? A gente comeu... Não, o primeiro teste foi o salgadinho, né? Veio o salgadinho. Não, Né? veio salgadinho agora. E aí, Felipe, então vamos falar aqui do nosso apoiador, né, Santa Mordida. Vamos começar pela padaria, confeitaria e café Santa Mordida, né? Que nos trouxe essa torta aí. E onde é que ela fica? Ela fica lá na Marechal Floriano, 913. E o telefone é 999055557. Também nosso outro apoiador é o SAM, máquinas de cafés e insumos. Máquinas para sua empresa, consultório, clínicas ou até mesmo particular. Se tu quiser falar com a SAM e solicitar o seu café, é pelo telefone WhatsApp 999715205. Lembrando que a Sam, né, é um grande parceiro nosso, foi o que nos ajudou desde o começo aqui e tá conosco até hoje, nos dando essa moral aí pra gente, nesse projeto, né, de evangelização, de apostolado, que a gente tem aqui nesse canal. Então vamos lá, né, Felipe? Vamos apresentar aqui os nossos convidados. Hoje E do meu negócio tu não vai falar. Play Studio, estamos aqui direto da Play Studio, onde gravamos o nosso podcast com qualidade, com produtos de primeira linha. Vamos deixar pro Felipe Rato, então, né, o nosso produtor, proprietário, falar um pouquinho da Play. É isso aí, a Play é um estúdio de conteúdo digital, podcast, videoaulas, enfim, tudo que for mídia digital, audiovisual. A gente está aqui para nos seguir e nos conhecer lá no Instagram, Play Studios. E no WhatsApp também, quem quiser marcar o horário, vir aqui tomar um cafezinho, conhecer, é 48 DDD 991462204. Lembrando que a gente está em Bagé, no Rio Grande do Sul. E antes, como eu sempre me esqueço, né, hoje não vou me esquecer, curte, comenta, compartilha, nos segue aí no canal para nos dar uma força, para dar mais engajamento, para chegar a mais e mais pessoas. Compartilha lá, pega o linkzinho, compartilha no WhatsApp, para que lá os seus amigos, família, cheguem até nós aqui e vejam, né, o nosso conteúdo e nos conheçam. Siga lá também no Instagram, @Tirei do Texto, e também o meu particular, @Dado Camargo. Agora sim, Felipe, posso falar sobre os nossos Não nossos pode, convidados? porque eu vou lançar um desafio para ti agora. Manda bala. Que mês que vem eu tô sabendo que é 1 ano de podcast, né? Maio, 1 ano de podcast, Tirei do A Texto. gente vai ter que fazer uma campanha de compartilhamento, alguma coisa, e tu vai ter que dar um brinde para quem compartilhar mais, ou alguma coisa assim. Cara, boa Tu ideia. vai ter que fazer alguma coisa. Boa ideia, uma abençoada ideia. Vamos fazer, vamos bolar. Boa, agora sim eu deixo tu conseguir, se tu seguir o teu, Vamos lá, teu então. programa. Bom, pessoal, então hoje a gente está aqui com uma turma muito bacana. São 4 jovens, que eles são salesianos, e eu vou deixar para que eles, cada um, se apresente aqui para nós. Começando aqui pelo Guilherme. Prazer, Guilherme. Prazer. Primeiramente, obrigado, né? Já agradecendo a todos vocês pela confiança, né? De ter a disposição de vir até aqui, conhecer o nosso trabalho e nos ajudar aí nesse projeto. Tudo contigo. Muito bem, perfeito. Eu sou o Guilherme, eu tenho 29 anos, eu sou salesiano de Dom Bosco, né? Os salesianos, eles são a congregação fundada por Dom Bosco, onde, né, tem padres e irmãos. E tem um período de formação, né? Esse período de formação começa no aspirantado e termina com a ordenação sacerdotal para aqueles que vão ser salesianos padres e com a profissão perpétua para aqueles que vão ser salesianos irmãos.
Então eu comecei a minha caminhada em 2019 e aí fui fazendo e agora estou, né, já fiz o aspirantado, pré-noviciado, noviciado, pós-noviciado, que é uma fase que a gente estuda filosofia, e terminando a filosofia vem uma fase que nós chamamos de tirocínio. Então atualmente eu estou na fase do tirocínio. Então fiz os votos em 2022, 29 de janeiro de 2022, e agora estou nessa fase do tirocínio, na qual eu trabalho, né, acompanho a obra social lá no Novo Lar, em Viamão. Também acompanho o grupo de pré-noviços, que vão se apresentar daqui a pouco, né? São os nossos meninos aqui, né? Então, a gente tem uma prática na congregação, onde sempre se coloca alguém que possa ajudar, né, na fase da formação, para acompanhar, enfim, preparar e inserindo, enfim, em tudo aquilo que diz respeito do carisma. Além disso, também ajudo na animação da AJS, que é a Articulação da Juventude Salesiana, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Sou natural de Joinville, Santa Catarina, não sou aqui do Rio Grande do Sul, sou lá de Santa Catarina. Mas é pertinho, é parente. É É uma gente boa perto, demais pra ser verdade, né? É perto. É uma gente boa demais pra ser verdade. Perto. E a gurizada aqui do colégio, a gente estava fazendo a semana de preparação aí, a Páscoa, né? Fazendo as orações, enfim, fazendo todo o momento com eles. E uma coisa que ficavam perguntando, é gremista ou é colorado? Aqui no Rio Grande do Sul é assim, Gremista ou colorado, né? Bom, eu não sou nem gremista nem colorado, eu acabo que sou santista, né? Então, tenho outro para sofrer. Mas estamos aí. Mas já tem algo em comum com o Grêmio, ó. Já está sofrendo. Já tem um ponto em comum, né? É isso aí. Aqui, Pablo, né? Então, me chamo Pablo, eu tenho 19 anos, faço parte do pré-noviciado, né? Sou pré-novice em Viamão, junto com meus outros 3 irmãos que aqui estão, que depois 2 irmãos, né? Eu sou 2. Que ainda vão se apresentar. Parei pra contar, né? A segunda fase da formação nossa, né? É o pré-noviciado, que a gente prepara para o noviciado, que é uma fase tão importante para nós salesianos, né? Eu sou natural de Curitiba, no Paraná, e me entreguei ao Inter já, né? Sou colorado. Então, eu sou o Raia, Vinícius Raia, né? Mas me chamam de Raia, meu sobrenome. Tenho 23 anos, sou natural de Viamão, né? Nascido em Porto Alegre, criado em Viamão. Sou pré-noviço salesiano, também na mesma etapa que o Pablo. Sou gremista, né? E ele só é colorado, deixando registrado, que é pra me provocar, entendeu? Que é pra ter dia de jogo, ele olhar pra mim e debochar na minha cara, entendeu? Ter o equilíbrio. Essa fraternidade, essa vivência em comunidade maravilhosa. Tem que ter o equilíbrio. E nós temos aqui também o nosso irmão. Chega aqui, irmão, chega aqui. Pode te apresentar aqui no. Então, boa tarde. Eu sou o Lucas, tenho 25 anos, sou natural da cidade de Alecrim, aqui no estado do Rio Grande do Sul, na região noroeste, né? De presença salesiana venho de Santa Rosa. Eu sou, como os guris aqui se apresentaram também, eu sou pré-noviço, juntamente em Viamão. E estamos aí, no trabalho e na luta. Se der tudo certo, daqui a uns anos estamos como padres, né? Amém. Se Deus quiser. Deus amém. quiser. Um amém? Amém. Se Deus quiser, vamos rezar aí por isso. É isso aí. Bom, agora depois a gente dá uma revezada aqui pro irmão sentar. Cara, vamos começar então. Vou começar perguntando para vocês. Eu acho que um pouquinho do testemunho, né? De cada de vocês. Pode ser pelo Guilherme, que já é o que está há mais tempo. Mais velho, né? Eu não quis dizer isso, né? O jovem é mais tempo, né? Como é que... O pique tá... Não sei se... Como é que, Guilherme... Joinville, né? Isso, sou de natural Santa Joinville. Catarina. Como é que o Guilherme descobriu, assim, essa vocação, né? Como é que tu encontrou, assim... E descobriu o que era ser salesiano mesmo? Tu já tinha estudado em alguma escola salesiana? Enfim, conta para nós um pouquinho, por favor, como é que começou a... Perfeito. Eu, assim, na minha adolescência, né, ali até aos 18, mais ou menos, eu não era muito envolvido na igreja. Eu ia na missa, né? Meus pais sempre foram católicos, então sempre fui à missa e tal, mas nunca passei disso, né? Ia à missa ao domingo, às vezes falhava também, então não é que eu era tão, né? A catequese, quando eu era pequeno, né? Ali, uns 10 anos e tal, mais ou menos, que era a época de fazer a primeira Eucaristia,
meus pais não insistiram muito. Eu jogava bola sábado de manhã, que coincidia com o horário da catequese. Então eu já nem fiz a catequese naquela época, né? E só depois, assim, já com 16 ali, quase 17 anos, que eu fui atrás de fazer a catequese e tal, terminar, né? Primeiro Eucaristia e também Crisma, né? Só que mesmo assim, fiz mais por terminar, assim, não tinha nada, não tinha Mas para um cumprir o currículo envolvimento, mesmo. isso, não tinha um envolvimento nem nada, então. E nessa época, né, assim, um pouco resumido, assim, eu morava numa cidade vizinha a Joinville, né? Eu sempre morei em Joinville, mas né, por um período eu morei nessa cidade vizinha, que chama Garuva. Inclusive, a minha catequista foi uma irmã salesiana, uma filha de Maria Auxiliadora, né? Que tem aqui em Bagé também as filhas de Maria Auxiliadora, né? Acho que estão atrás da van. Eu nunca vim em Bagé a primeira vez, então... Eu nem sei sabia que era lá. Tem quase lá tem fora da cidade. isso, Lá. isso, tem a obra das irmãs também. Foi uma filha de Maria Auxiliadora. Mas eu não fazia nem ideia, não sabia mesmo, né? Então, eu sabia que existia padre e irmã e freira e acabou, né? Não fazia ideia que tinha carismas, etc. e tal. Quando eu estava na faculdade, então antes de entrar para a vida salesiana, eu fiz uma faculdade no Instituto Federal, lá de Santa Catarina. Fiz mecatrônica lá. E eu tinha um amigo, né, que era bem amigo mesmo, né, o César. A gente estudava junto e tal. E às vezes no final de semana a gente estava passando por uma matéria bem difícil lá. Circuitos elétricos e eletromagnetismo, que era com um professor muito bom, só que ele pegava pesado mesmo com a galera, né? E aí a gente estudava todo final de semana, pegava sábado e domingo, assim, direto, né? E nessa de estudar e tal, a gente ficava estudando, né? Domingo e tal. E a gente sempre ia na missa no domingo à noite, que era eu tava morando, daí já tava morando em Joinville de volta. Era pertinho da paróquia Santo Antônio, que é uma paróquia salesiana. É a única paróquia salesiana em Joinville. E eu sempre ia à missa ali no domingo à noite. Um belo dia, né, surge a ideia. Ei, vamos entrar num grupo de jovens? Falei, cara, grupo de jovens? Sei lá. Nem jovem Não, vamos entrar no grupo de jovens. Tá, vamos lá então. Beleza. E a gente foi, né? Vamos procurar. Procuramos lá um grupo de jovens, encontramos lá o grupo de jovens que era de uma capela dessa paróquia e começamos a participar, né? Começamos a participar, fui me envolvendo, e aí que eu fui conhecer o que eram os salesianos, né? Aí eu fui descobrir que era uma paróquia salesiana, porque coincidentemente era o ano do bicentenário do nascimento de Dom Bosco. Então era 2015. E aquele ano estava acontecendo todo um movimento grande aqui na nossa inspetoria de encontros, de momentos de unidade assim, no estado, enfim, né? Então em Santa Catarina teve um grande evento em comemoração, né, desses 200 anos do nascimento de Dom Bosco, que foi lá em Itajaí. Eu participei, né? Tava ali, já envolvido. Sim, mal tinha entrado, mas já participei. Participei e tal, e tava bem legal, assim, né? Eu fui gostando de participar do grupo, participar da JS, né? Que é essa articulação da juventude salesiana. Enfim, tava muito feliz com isso. E aí o ponto que me marcou, assim, foi um divisor de águas, foi o projeto missionário. Então, eu fui para um projeto missionário em 2016, o ano seguinte a esse que eu comecei no grupo de jovens. Fui no projeto missionário na cidade de Ponta Grossa. Eu fiz esse projeto missionário e isso foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque nesse projeto missionário eu convivi, eram 2 semanas na época, então eu convivi 2 semanas ali com os salesianos, então tinha um padre, tinha ali uns 3, 4 seminaristas, convivi com aquela galera, achei muito legal assim, o jeito que eles levavam a vida, a forma como eles, né, se davam bem, se gostavam, enfim, a alegria que eles sentiam e o prazer que eles sentiam em estar naquela missão, em viver aquela vida, né? Isso me chamou muita atenção, a ponto de eu ficar assim, com uma sementinha, com uma pulguinha atrás da orelha, de pensar, poxa, será que não é pra mim isso, né? Será que não é pra mim? Mas beleza, não foi naquela vez ali que eu comecei. E aí, né, o tempo passou e tal, de repente, né, eu continuei com essa pulga atrás da orelha, comecei a me envolver mais, fui participando cada vez mais das atividades, dos projetos, me envolvendo mais no grupo, etc. E aí chegou num momento que eu conversei com o meu pároco, que era o padre Leandro, na época, e falei assim, padre, eu quero fazer essa experiência de saber se essa daí é a minha vocação e tal. Só que na época eu tinha uma namorada,
Então, tinha um empecilho. Sim. Um grande empecilho, né? Empecilho. Eu falei, ó, padre, mas ao mesmo tempo, eu não quero deixar, né, da guria aí. Claro. Né? Então, tipo, será que tem uma opção aí, né? O pessoal sempre pergunta, padre pode casar, né? Então, não perguntei isso, né? Mas eu falei, eu queria fazer alguma experiência que me ajudasse a discernir. Só tirar que essa não dúvida, né? só que não, no momento não é tipo uma experiência de aspirantado, por exemplo, de entrar mesmo pra vida Sim, salesiana. aham. Não sei se tem outra coisa, perguntei pra ele. E a gente foi conversando. Surgiu então, depois de algum tempo de conversa, o voluntariado. O que é o voluntariado? O voluntariado é uma experiência missionária estendida. Em vez de você fazer ali uma semana, 2, você faz uma experiência de voluntariado 1 ano. Um ano de missão em algum lugar, né? Que te ajude, não, que você possa oferecer algo também ao lugar que você vai e que você vai ser muito mais enriquecido por esse lugar, porque tu vai aprender provavelmente uma nova cultura, novas coisas, vai partilhar a tua fé, enfim, né? Várias coisas nesse sentido. E eu fiz uma missão, e aí, né, discernindo isso, chegou um ponto que ele falou assim, já pensou em fazer um voluntariado fora do Brasil? Eu falei, não, nunca pensei. E aí? Como é que faz? Como é que funciona? Enfim, fui e fiz um voluntariado, morei 1 ano em Angola. Então, fiquei 1 ano em Angola. E nesse 1 ano que eu morei em Angola, aí sim, aí eu falei, daí lá eu tomei a decisão. Falei, cara, é o que eu quero. o que eu quero pra minha vida. Óbvio, eu já tava quase decidido, quase Sim, certo. aham. Mas nesse ano em Angola, foi o ano que me fez assim, eu me desinstalei por completo da minha estrutura de vida e fui para uma outra realidade, caí de paraquedas, né, digamos assim, num outro lugar. Então eu consegui pensar, porque eu estava longe de tudo aquilo que me dava segurança, digamos assim, e aí eu pude ver o que era o realmente essencial para minha vida. E eu falei, cara, eu quero gastar minha vida nessa missão aqui. E aí eu tomei a decisão, entrei no ano seguinte já, né, entrei no pré-noviciado e daí por diante, apesar dos altos e baixos, mantive sempre esse propósito e já são aí 6 anos. O que é o caminhada. pré-noviciado? Muito bom. Pré-noviciado, ele é a fase que antecede o noviciado. Né? Tá. Pelo nome já Matou imagina. metade da charada. O noviciado, ele é um ano em que o jovem, né, ele aprofunda toda a estrutura da congregação, todo projeto de regras. Então, a gente tem um livrinho que se chama de Constituições. Então, é o projeto de vida do salesiano. Aquele livrinho é aprofundado no noviciado. Mas não só o estudo, né? É aprofundado a vida de fé, a tua configuração a Cristo. E a partir dali, a partir do noviciado, a gente faz os primeiros votos. Então, o noviciado é a fase mais importante da formação salesiana. Né? É a fase mais importante. Porque a partir dali, você já se torna salesiano. Até então, você está se preparando, aspirando aquilo. Quando chega no noviciado, você aprofunda mesmo e toma a decisão de professar como salesiano de Dom Bosco. Depois a gente vai renovando, né, anualmente, porque é uma profissão temporária. A gente vai renovando até que chega um momento, depois de alguns anos ali, 6 ou um pouquinho mais, a gente faz a profissão chamada profissão perpétua, que daí você diz, eu quero ser salesiano para sempre. Né? O pré-noviciado é a fase que... Então, se essa fase aprofunda a dimensão espiritual, o pré-noviciado é uma fase anterior, porque para construir a tua base espiritual, antes tu tem que estar bem firme com a tua base humana. Então, o pré-noviciado é uma fase que te ajuda a construir essa base humana. Então, basicamente, assim, resumidamente, né? Antes do pré-noviciado tem o aspirantado, que é uma fase de contato, de inserção, de morar na casa, né? Numa casa salesiana, morar com os padres, com os irmãos, enfim, e ver, né? Ter um confronto, né? Poxa, essa vida realmente me chama atenção ou só chama atenção quando eu tô fora? Agora aqui dentro também me chama atenção? Se sim, daí você dá outro passo. Vai pro pré-noviciado e aí, né? E aí segue. E aí vem toda a caminhada. E o Paulo? Bom, eu desde sempre, desde que me lembro, minha avó sempre insistiu em me levar pra igreja, né? Confesso que no começo eu achava meio chato quando era pequeno, né? Ia pra missa e dormia um pouco. Acordar cedo no domingo, né? Então, não gostava muito quando era pequeno, mas claro, participava da catequese e tudo. E por volta de 2011 ali, naquele ano,
a gente recebeu em Curitiba a fase do noviciado, né? Hoje o nosso noviciado está em Jaboatão dos Guararapes, em Recife, né? Mas naquele ano tinha vindo para Curitiba, né? E ficou por 10 anos depois. E junto com esse noviciado, a gente teve a honra de receber também o oratório salesiano, né? O oratório era uma prática que o fundador do salesiano, São João Bosco, usava para trazer os jovens, para ali ensinar algum trabalho, dar algumas aulas para eles e também um lugar de diversão também, né? Que eles podiam falar de Deus. Uhum. Então, em 2011, os noviços, né, vinham para Curitiba e o oratório veio também. Então, desde pequeno, eu ia para a igreja no domingo e no sábado à tarde eu ia para o oratório. Né? Ia lá, brincava lá, tudo, enchia um pouco o saco deles, né? E ali eu fui me desenvolvendo, fui me criando ali, né? Eu digo facilmente que o que me moldou ali claramente foi a vivência de oratório e a vivência de igreja que me era proposta na época, né? E ali eu fui amadurecendo a minha vocação e os meus pensamentos sobre aquilo, né? E uma coisa que me chamava muito a atenção é que eles vinham e a gente via uma fraternidade bonita entre eles, né? Eu, volta e meia, também entrava na casa que eles moravam, né? Em Curitiba, participava bastante com eles. Então eu conhecia um pouco da vida de comunidade que eles tinham ali perto, né? Não totalmente, né? Porque eu não morava com eles, Sim. mas volta e meia eu estava com eles ali. E ali foi acendendo uma chama no coração, né? E aí, ano vai, ano vem. Tivemos o ano da pandemia também, que foi um ano que eu dei uma parada assim, que eu me questionei um pouco também, porque foi um ano fechado, que a gente não teve mais os oratórios, né? Por conta da pandemia, né? Que foi o ano, inclusive, que o Guilherme morou em Curitiba fazendo noviciado, né? E em 2022, num projeto missionário também no meio do ano, numa cidade do Paraná, chamada Guarapuava, a gente fez esse projeto missionário ali e eu pude sentir de fato, né, aquilo que eu sentia quando era pequeno, né? Os salesianos com um abraço acolhedor para mim, sabe? E a partir dali eu fui entendendo, não, talvez o meu lugar seja aqui, né? Talvez eu consiga também entregar a vida igual tantos salesianos hoje em dia fazem, né? Logo após isso eu fiz um pedido para entrar no aspirantado, que é a primeira fase, né? Para me inserir numa casa salesiana, para ali ter uma vida de comunidade, também experimentar como é que era. E em 2023 eu fiz uma experiência em Curitiba também, né? O aspirantado já não tinha mais noviciado lá, né? Já tinha sido transferido. E eu fiz uma experiência de aspirantado em Curitiba. Fiz um semestre, mais ou menos, e ali eu no momento, decidi que talvez seria hora de dar um tempo. E passei um ano fora e retornei no meio do ano passado, né? Daí com um olhar um pouco mais amplo, um pouco mais maduro também, e também bem mais apaixonado. Então, no meio do ano passado, eu entrei novamente aspirantado na cidade de Guarapuava, fiz um semestre e agora, neste ano, fui designado para morar em Viamão, né, junto com os meninos, junto com o Guilherme. E estamos fazendo essa experiência em Viamão, que nós temos uma obra social, né, uma instituição que cuida ali dos jovens menores ali, mais fragilizados da região. E o Ryan? Muito bem. Então, como eu falei, eu sou o Raya. Ryan, desculpa. Raya. Ryan. R-A-Y-A, é como me chamam, né? Eu nasci em Porto Alegre e cresci em Viamão, né? Me mudei mais de 9 vezes antes de entrar para a formação. Minha mãe nunca fincou raiz em algum lugar e a gente ficava de um lado para o outro, assim, papo de sair, por exemplo, da parada 7 para ir para a parada 15, sabe? Pô, umas paradas, sabe? Pouca coisa de diferença, né? Mas mudava bastante. Nunca tive muitos amigos também. Frequentei grupo de jovens, o CLJ, Nossa Senhora da Conceição lá de Viamão, da Igreja Matriz, por 8 anos também, né? Minha adolescência, todo início da infância, da adolescência e início da vida adulta, né? A partir fui até os 21, 22, assim, mais ou menos, frequentando, né? Bastante tempo onde me entreguei, pude discernir minha vocação, pude discernir, um pouco mais como eu queria viver a vida, aprender um pouco mais como ser católico também, né? Errei bastante, como qualquer outra pessoa também, né? E vivi minha vida, enfim. Aí eu comecei a fazer curso técnico
de processos gráficos no Colégio Dom Bosco de Porto Alegre. E vivi normal, né? Sem muito mistério, né? Jogava bastante futebol também, que nem o Guilherme. Eu sou melhor que ele. Ele bate o pé dizendo que não. Baita mentira. Não, negativo, cara. Não O é. cara acha que jogar bem é o que? Eu sei me posicionar bem em campo. Isso aí mas é não só- marca gol, mano. É só ir lá e ver. Não. Vim de verde. Pronto. Raia Isso aí 30 a gente chute já- no gol. Para, né, mano? Mas você levar uma vida normal, né? Ainda não era o que eu ainda não tinha vivido o que eu chamo de divisor de águas, assim como o Guilherme teve, né? Eu ainda era aquele católico meio bem frágil, sabe? Dava umas bobeadas, Oscilava bastante. sabe? Umas missas não ia, dava umas viajadas também, não tava vivendo a minha melhor fase, por assim dizer, né? E aí fazendo o curso. E me tornei coordenador do movimento, né? Consegui me aprofundar um pouco mais, buscar entender um pouco mais sobre a igreja, né? No momento que eu me virei monitor de pré, que é como se fosse um catequista, assim, né? Bem grosseiramente falando, foi quando eu comecei a entender mais sobre a fé. Eu precisava aprender para ensinar. Claro. Né? E aí eu comecei a abrir meus olhos. Tipo, nossa, eu acho que eu tenho que mudar algumas atitudes, porque eu tenho que ser exemplo. E aquilo ali começou a mudar minha vida aos poucos, sabe? Eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, como monitor. E aquilo ali foi, para mim, o começo de um divisor de águas. Assim, foi o início de uma conversão sincera, sabe? Antes eu dizia, não, eu sou católico, né? Eu vou na igreja, vou no movimento e tudo mais. Só que assim, vestia a camisa, mas não honrava ela, sabe? Então, não tava 100%. Então, a partir daquele momento que eu comecei a assumir a monitoria, comecei a buscar melhorar nesses pontos que tava fraco, tava bem ruim. Aí, final do ano de 2022, eu já estava encerrando o curso técnico, estava prestes a me formar, já tinha passado, felicidade, imagina, né? Criança faceira. E aí o Gilson, da Pastoral lá de Porto Alegre, me fez o convite para fazer a PMJ, né? Que é o Projeto Missionário Juvenil, que acontece em janeiro, que ia acontecer, acho que a partir do dia 12, alguma coisa assim. E é salesiano? Não. É salesiano. Tem todos os anos, tem missão em janeiro, que essa aí que é pro pessoal maior de idade, né? Dos 18 para cima. E no meio do ano, em julho, se não me engano, julho, dos 14 até os 18, né? Que também é um outro cronograma, um outro estilo de viver a missão, mas também é muito forte, né? E eu tava, como eu falei, tava meio a nada também, né? Eu tava sem emprego na época, tava só estudando, imagina, tava indo me formar, olhei as datas, de janeiro tem nada pra fazer. Vou, né? Vou perder a oportunidade, né? Comida de graça. Comida boa, vou viajar, conhecer lugar novo. Não vou bobear, né? E aí eu fui, mano. E assim, foi como o Guilherme falou, um divisor de águas. Minha vida mudou, cara. Foi da água pro vinho, assim, sabe? Tava perfeito? Não tava. Mas assim, uma fagulha de mudança sincera e de conversão sincera havia surgido dali, sabe? Porque eu já estava passando aquele 1 ano e meio na monitoria, né? Vendo o que eu podia melhorar e tudo mais. E a partir dali eu quis ser radical. Eu, não, mano. É isso que eu quero, sabe? Eu quero viver isso aqui, missão. E para mim viver isso eu preciso mudar. E aí a partir daquilo ali comecei a martelar isso, sabe? Não, vou mudar. Eu trabalhava de segurança na época, era um trabalho que eu não gostava, não me via feliz, né? E eu pensava, não, eu quero mudar de vida, eu não quero viver essa realidade, eu não quero me conformar com essa realidade, sabe? Claro que respeitando a profissão, né? Não é esse o problema, mas o meu coração desejava algo maior, sabe? Eu senti um chamado para isso. E a partir dali, da missão, que foi uma experiência muito bonita para mim, eu conheci o padre Leandro Brum, foi diretor aqui no colégio, pode ser que alguém esteja ouvindo nós conheça, né? Ele deu um testemunho muito bonito para mim. Porque, imagina, fiquei anos num grupo de jovens, uma hora a gente encontra os padres, né? Mas não me identificava. Eu olhava uns padres alemãos, uns padres italianos, uns padres meio assim, tá? Às vezes meio chucro, e eu olhava, mano, não é essa a minha vibe, sabe? Padre que eu conheci há 3 anos, se eu passava do lado ele não sabia meu nome, sabe? Isso para mim não... Eu acho muito paia, sabe? E eu lembro que quando eu conheci o padre Leandro, a gente foi junto de carro até Pinheiro Machado, né? Aqui perto, se eu não me engano, Isso, né? é pertinho.
A gente fez, minha primeira missão foi Lá de Porto Alegre pra Pinheiro Pinheiro Machado. A gente Aham. foi junto de carro. E eu fui trovando com ele, trocando uma ideia, contando minha história, ele contando a dele. E eu fui percebendo, nossa, mano, ele é muito parceirão, sabe? E aí eu pensei, tá, acabou, né? Vamos terminar aqui, vai esquecer que eu existo e vou me enturmar com o pessoal da minha idade, que vai lembrar de mim, pelo menos. Alguma coisa de mim vai marcar neles. Nada, no segundo dia eu fui lá, opa, tu tá bem? Ô, Raia, como é que tu tá? Eu já fiquei, opa, peraí, tem um tratamento diferente aqui. Calma lá. E uma coisa que me encantou com o Salesiano é justamente isso, é o tratamento diferente. É tu se sentir especial nos detalhes. Uhum. No detalhe. De, tipo, tu chegar num lugar e fazer questão de se levantar pra te cumprimentar. Mas eu não sou ninguém, cara. Eu sou um jovem aqui, faço bobagem pra caramba, falo bobagem. E tu vem se levantar pra me cumprimentar. Detalhe. Mas aquilo pra alguém que não tá acostumado, dá um testemunho incrível, né? E aí me apaixonei, percebi, nossa, eu posso ser... Eu vejo aquela pessoa, porque ele é bastante brincalhão, pega no pé da gurizada, sempre muito disposto A gente identificasse na hora, né? Nossa, mas eu olhei e falei assim, cara, eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele, sabe? Eu vejo assim, eu sinto isso no meu coração e eu quero ser um sacerdote, assim, ó, se eu chegar aos pés dele assim, do que ele representa pra mim. Não sei se todo mundo vê da mesma forma, mas se eu chegar ao perto do que ele é, eu já vou me sentir muito feliz. Entendi. E a partir da missão, eu não desgrudei mais. Eu comecei a pegar no pé dele. Não, padre, me consegue um emprego. Na hora eu estava desempregado. Me consegue um emprego para trabalhar contigo. Eu quero estar junto, quero viver essa missão. Porque a missão para mim ali foi uma semana e pareceu pouco. Não, eu quero viver isso diariamente. E aí incomodava ele. Olha, tem vaga no colégio? Não tem no colégio. Na faculdade? Não tem. Na gráfica? Não tem. Meu Deus, padre, me ajuda. Deu um mês... Abriu vaga na Casa Inspetorial, né? Na sede, lá em Porto Alegre. E ele falou, acho que vai abrir. E eu, opa. Eu já tô. Tu vai querer? Eu digo, homem, pelo amor de Deus, não pergunta, só aceita. Meu currículo já tá até aí, já te mandei. Tá querendo cerimônia pra quê? Né? Quer que eu vá amanhã? Eu vou. Aí conseguiu pra mim, o padre Renato dos Santos, ele pegou, me ligou, já me mandou ir lá. E aí fui. Fui contratado, trabalhei quase um ano lá, acho que foi uns 9 meses, comecei em março, fui até dezembro, alguma coisa assim. E aí, eu sou ruim de matemática, né? Posso ter errado. Horrível. Matemática não é o forte. Não, nem um pouco. Mas trabalhei esse período lá, e para mim também foi muito importante, porque ali eu aprendi com o padre Sérgio e com o padre Leandro e com toda a comunidade lá da inspetoria, o que é a salesianidade, né? Porque a gente vê, tem dois ângulos salesianos. Aquele que está no pátio, né? Que vai estar com a gurizada, vai estar jogando uma bola, vai estar tocando uma música, vai estar numa pastoral, animando e tudo mais. E tem aquele que está no escritório, né? Muitas vezes a gente está na missão e a gente vê o padre o quê? O padre no pátio, né? Atendendo uma confissão, conversando, dando um conselho, brincando, rindo. E a gente pensa assim, nossa, a vida é só isso. Não é. O padre também tem momentos que precisa estar no escritório, precisa estar resolvendo problemas, precisa estar em reunião, resolvendo pepino, tem que resolver aquilo, alguém ligou para falar disso. E ali eu pude ter essas duas visões. Olha, para mim viver essa vida, vai chegar um momento, pode ser que chegue um momento que eu vou ter que viver isso aqui também. É reunião, é trabalho, às vezes, sabe, uma tarde, um dia inteiro dentro do escritório ou na frente do computador, atendendo alguém, tentando resolver algum problema, reunião lá em outra cidade, em outro estado, que sai em outro país também, que acontece também, né? Então, eu tive essa percepção, olha, cara, se eu quiser viver isso aqui, eu também vou ter que viver isso aqui. Então, eu tive uma boa base, assim, para discernir minha vocação, né? E o padre Sérgio, quem fez minha direção vocacional, também muito pontual, sabe? Na época eu dava uns migué pra ele assim, não, padre, eu não vou porque minha mãe tá com problema e tudo mais. E ele falava assim, tá, mas quem que tá com problema? Tu ou tua mãe? Eu, minha mãe. Ele, então, tu não tem problema nenhum, cara. dava no meio, né? Ele não perdoava, mano. E eu ficava trimal, tipo, pô, cara, deixa eu dar um migué, cara. Pelo amor de Deus. Tô morrendo de medo aqui, tu não me deixando... Ah, meu, que é isso? E aí, eu lembro que a gente tem 2 encontros vocacionais que é pra definir, tipo, ó, tu quer entrar na formação ou não, né? No primeiro eu fui, já decidido eu não entrar. Eu digo, não vou porque minha mãe, né? Vou deixar minha mãe, tá louco? Cheio de problema em casa, conta pra pagar, né? Aí já avisei o padre Sérgio, padre, não vou, tô com um problema. Ele me deu essa mesma chapuletada aí, mas aí eu não balancei. Eu falei, não, padre, não vou.
Aí, faltando uma semana, ele falou assim, Raia, tem certeza que não vai? Vai lá, meu, não precisa nem pedir pra entrar, mas vai pra viver a experiência. Aí eu, tipo, não me custa nada, vou comer de graça de novo? Tem uma resenha, fui lá pra Curitiba, aí foi loucura, aí foi Espírito Santo mesmo. Porque eu vivia, eu cheguei na sexta, sábado e domingo. Domingo eu fui embora. Então, o primeiro dia eu fui refletindo, porque eu já sabia que eles iam me pressionar pra... Pressionar não, ia fazer o convite, tipo, ó, vamos querer? Vamos querer, né? E aí eu fui me preparando, e, meu Deus, não sei o que eu vou fazer da minha vida. E se eu chegar em casa e aviso minha mãe que vou, e aí ela disse que não, eu não vou. Imagina, maior de idade, pedir permissão, mãe, não sei se eu vou. Mas... Aí no domingo, que era pra gente fazer as cartas, tinha 2 cartas. Uma pra pedir pra entrar, que era admissional, né? Admissional. Uma carta de pedido, né? E uma pra justificar o porquê que tu não vai. Né? E ali, por isso que eu falo, ali foi loucura, ali foi Espírito Santo. O certo é levar as 2 e entregar a que tu assinou. Eu peguei só pra fazer o pedido. E aí eu botei assim, entrei numa sala, fechei e fiquei, meu Deus, cara, o que eu vou fazer? Fui lá, assinei, entreguei, eu voltei de avião. Foi a primeira vez que eu andei de avião na vida que eu consegui, chorei lá. Um aviãozinho pros guri voltar, né? Tem que trabalhar segunda, imagina. E aí eu lembro que no avião eu tava com dor de ouvido, porque por causa da altitude, né? E eu tava chorando, eu não sabia se eu chorava pela decisão que eu fiz, que eu disse, meu Deus, cara, como é que eu vou fazer isso, né? Ou serve por causa do dor no ouvido. Era cômico. Aí avisei minha mãe uma semana depois, porque, né? Imagina, chegar, tipo, viagem, largar logo essa bomba no colo dela, ela vai surtar. Aí eu fui preparando ela. Mãe, o que tu acha, assim? Assim, hipoteticamente. Não é que eu vá. O que tu acha, né? De eu ir lá, morar longe, fazer um discernimento vocacional, assim, ela... Mas tu tem certeza? Eu digo, olha, mãe, certeza, não tenho. Mas assim, tô tentado. Ela assim, não sei. E aí esse não sei já me deixou aqui, né? Droga. Aí fui indo, largando essas mortas assim pra ela. Eu lembro que foi no domingo à noite, tava só eu e ela em casa, fiquei e contei, ó, mãe, fiz o pedido, eu vou, entendeu? Deu, não tem o que fazer, já tá mandado lá, não tem como voltar atrás. Ela, mas é o que tu quer? É, mãe, é o que eu quero. Então, não tem o que fazer, né? Eu digo, isso aí, graças a Deus. Aí eu lembro que até a minha partida, né, pra Guarapuava, que hoje foi o nosso aspirantado, ela ficava mandando assim, do nada, assim, ela mandando, viu, mas tu tem certeza que tu quer isso pra ti? Eu assim, olha, mãe, eu acho que é. E ela, mas tu vai ser feliz? Eu digo, olha, mãe, eu acho que vou. Algo me diz que sim. E ela ficava me largando assim, uma charada. Eu digo, ai, meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Mas foi a melhor decisão da minha vida, assim, ter entrado, assim. Sabe? Além de eu ter amadurecido muitos pontos, eu me vi realizado, sabe? Como eu falei, os trabalhos que eu fazia antes, assim, claro, a gente se divertia em alguns pontos, né? Mas não me fazia feliz. E na formação, né, do ano passado pra cá, não é que seja vida fácil, né? Pelo contrário, é trabalho, mano. É trabalho, é estudo, é labuta mesmo. Mas eu me sinto realizado. A gente vê sentido, sabe, naquilo. Tem dias que dizem, né, que quando tu acorda de manhã e tu não sente vontade de levantar, é porque a tua rotina tem algo de errado, não tá te realizando, não te faz bem. E quando tu acorda de manhã, tu pode até estar cansado, isso, normal. Mas tu quer levantar, entendeu? Significa que, olha, tu tem um propósito e isso te realiza. Tá valendo a pena. Tá valendo a pena, tá valendo a vida, na verdade, né? Que a gente fala. Então, desde esse ano pra cá, eu me vejo realizado, feliz, sabe? Genuinamente feliz. De levantar cedo, às vezes cansado, com sono, porque daí invento de fazer alguma coisa até tarde e acordo no outro dia cedo, 6 horas da manhã já tem que estar de pé. Aí tô cansado, mas eu levanto porque eu sei que o dia, a rotina que eu vou seguir durante o dia vai me fazer bem. Vai me deixar feliz. Então, não foi brevemente, mas esse foi um resumo, bem resumido, acredite, foi um resumo da minha vida e de quem eu sou, né? A nossa teoria é que, na verdade, eles não sabiam como demitir o Raia da casa escritural. E aí... Manda pra lá. E aí, até agora... Isso é fake news, tá? Isso é fake news. Os chefes me amarram lá. Não tem nada a ver isso aí. Tanto que me contrataram, não, né? Me convidaram pra congregação, então, ó, não tem nada a ver. Isso é intriga da oposição. Intriga da oposição, né? Aí se alguém podia trocar rapidinho com o irmão ali pra ele falar
O Lucas. Apresentar, né, Luquinhas? O Lucas, pela cara dele, acho que é o mais centrado da turma, cara. Só pela... Eu sou mais bobado mesmo, eu não escondo. Viu? Tento ser. Bom, a minha história começa desde pequeno. Eu sempre participei da igreja, tudo, né, desde pequeno. Fiz catequese e tudo mais. E um dia, assim, eu costumava de chegar um pouco mais cedo, né? Sempre uns 20, 25 minutos antes de começar a missa. E daí tinha uma ministra na comunidade que eu participava, lá em Santa Rosa, e ela me convidou para ser coroinha. E é ali que começou, né? Daí eu participei umas 2, 3 vezes, assim, como coroinha. E daí um dia ela chegou assim pra mim: mas tu vai ser padre um dia ainda. Eu disse, não, eu não quero isso, não vou. Eu vou continuar aqui sendo coroinha e... Longe de mim isso, né? Mas foi que começou daí, como eu participava bastante, até frequentemente, né, com os coroinhas, daí chegou uma época que eu me tornei coordenador dos coroinhas lá da comunidade e tudo mais. E daí a minha família também começou, mas participa tanto assim na igreja, vai ser padre também. Eu falava sempre não, daí a minha mãe também puxava para trás, falava não, ele não vai sair de casa, não vai ser, não. Aí ao passar do tempo foi indo. E daí em 2017, até hoje eu tento descobrir quem é que foi, eu fui convidado para participar do projeto da AMJ, né, que é o projeto que, como o Raia comentou, que acontece em julho, que é a Animação Missionária Juvenil. Fui convidado assim umas 3 semanas talvez, não lembro direito, antes da MJ, né? Mas eu fui assim, vamos dizer, na cara e coragem, porque não sabia o que era, daí falaram salesianos também, nessa época até ainda não tinha o conhecimento, tem salesianos, tem diocesanos, franciscanos, né? Então não sabia de nada. Eu fui na cara e coragem e... foi um lugar que eu me achei, porque na minha adolescência eu nunca fui muito de sair de casa, de ter amigos, assim. Então foi um lugar que eu me encontrei que me senti à vontade, né? O bem-estar nosso, que a gente sempre procura aquilo que faz feliz a gente, né? E a partir dali eu quis me integrar junto ao colégio. Nunca estudei em colégio salesiano, né? Mas tentei me infiltrar ali da maneira que eu consegui. E daí tinha a JS, que nem o Guilherme falou, né? Então, eu não podia participar porque era normalmente dos alunos do colégio. Mas eu podia ajudar a realizar algumas atividades que era fora do horário, né? Daí o colégio não se importava, daí eu ia lá e ajudava o pessoal da pastoral e tudo mais. E tanto ainda em 2017 me convidaram para ver se eu queria ser padre mesmo, né? Padre Adriano fez o convite para participar dos Vivos, né? O Vivos 1 e o Vivos 2. Participei tudo ali, apresentei a proposta para minha família, tudo. Aí minha mãe ficou receosa porque ela era bem apegada a mim, né? O meu irmão pequeno também era. Aí não fui. Deixei passar. Aí, como estava na época de ver o quartel e tudo mais, né? Daí eu esperei chegar a resposta do quartel, me safei do quartel. Literalmente no último dia, assim, praticamente naquele dia todo mundo já estava indo de mala e cuia para ficar direto, né? Daí eu consegui ainda dispensa naquele dia. E depois eu comecei a trabalhei em mercado, trabalhei em lojas de departamento de venda de materiais elétricos e hidráulicos. Aí nesse tempo do mercado eu me afastei um pouco. Aí depois da pandemia criaram o GAN, né, que é o grupo de animação missionária. Então eu entrei, daí fiquei ali como vice-coordenador junto com a moça que estava auxiliando na pastoral lá do colégio. E fui me integrando, eu gostava, tanto que eu sempre esperava, né, me dava ansiedade para cada vez ao encontro uma vez por mês, mas eu sempre tinha aquela ansiedade. Amanhã vai ser o encontro, vou já... tá, então vai ser. Gostava pouco, né? Aí foi indo, daí acabou que deu oportunidades para o pessoal da pastoral ali, acabou mudando a pastoral e eu continuei
ajudando o grupo do GAN ali para se manter, né? Daí continuei como secretário e tudo mais. E foi indo. Daí eu participei das AMJs, tudo, ajudei como coordenação, né? E em 2023, me chamavam, no meio da AMJ, se não me engano, é o Padre Bizarello. Me chamou no canto para conversar. O que tu acha de entrar para a formação e tudo mais? Daí eu apresentei, vamos dizer assim, foi a primeira vez assim que eu me abri, que eu apresentei os problemas, vamos dizer, o porquê que eu não iria, né? Os impedimentos. Os impedimentos. Aí ele colocou, mas tu tá favorecendo eles ou você tá favorecendo a você, né? Você tá vivendo o que eles querem que tu viva ou... Então, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Ele plantou essa pulga atrás da orelha e fui batalhando. Daí, tanto que nesse tempo eu estava trabalhando na empresa de venda de materiais elétricos e hidráulicos e o dono lá, o meu chefe, no caso, ele tinha entrado no seminário e ficou por 7 anos. Só que não se socializou padre, né? Oficializou, no caso. E ele acabou também me dando um incentivo, assim. Se é o que tu quer, se tu quer procurar isso, entra, porque às vezes tu não quer dizer assim, eu vou ser padre, mas pelo menos tu vai conhecer e talvez tu vai gostar daquilo e prosseguir. Então eu fui. Daí eu participei daquele ano também, em 2023, dos Vivos e tudo mais. Só que daí tinha um empecilho um pouquinho maior dessa vez na minha família, né? Porque a minha mãe estava fazendo tratamento de depressão devido à pandemia. E aí eu pensei, nossa, mas será que eu vou, não vou? E foi muito também do Espírito Santo, porque no Vivos 2, que era para fazer o pedido de entrada ou a recusa, né? Pensei, vou na cara e coragem, der o que der. Depois eu penso como é que eu não falo isso para minha família, como é que vai ser, né? Aí eu pensei, mas talvez ainda tenha a chance deles recusar o meu pedido, né? E aí eu fui com esse pensamento voltando para casa. Segui a vida normal, trabalhando e tudo mais. Daí eu acho que foi o quê? Um mês depois, ou menos que isso, veio a resposta, né? Um pouco mais, o padre enrolou para responder. E a raiva mesmo. Eu não lembro direito quanto tempo foi, mas demorou um pouquinho. Eu já tinha até esquecido, pensei, já foi, né? Esqueceram de mim, não vou entrar. Daí eu recebi o aviso que eu estava dentro, né? Que fui aceito. E daí veio a grande pensamento, né? Como é que eu vou contar? Como é que eu vou anunciar, né, pra minha família? E agora? Aí, como eu tenho ansiedade, então me bateu a ansiedade também. E acabou que socorri pro Padre Adriano, que estava morando lá em Santa Rosa, Padre Salesiano, né? Aí eu cheguei para ele, como é que eu vou contar para minha família que eu vou ser seminarista, que eu vou entrar pro seminário ano que vem? E daí tudo me encorajou, tentei, mas chegou uma ponto que eu mandei mensagem para ele e falei, não consigo. E um detalhe importante, né, é que o nosso seminário, ele é em vários locais do sul do Brasil, né? Então, por exemplo, não é que nem o cara que vai ser seminarista sair de uma paróquia de Bagé, ele vai fazer na Diocese de Bagé, no seminário aqui perto, algo assim. Né? E futuramente pode ser que trabalhe ali ou não. Nós não, por exemplo, eu sou de Viamão, eu fui lá para Guarapuava, no Paraná, longe pra caramba. O Lucas também, saiu de Santa Rosa e o Guilherme também. Né? E depois vai para São Paulo, lugar bem longe, então dificulta também, né? E daí foi que eu convidei ele para jantar lá em casa para contar. Né, para me ajudar a contar. Mas chegou num ponto assim no jantar que se escondeu no quarto. Não cheguei a esse ponto. Mas deixou o padre cantando e largou, né? Legal, padre, tá contigo. Chegou que teve um momento no jantar que ficou aquele clima, né? Eu olhando para ele olhando para mim, vai falar, não vai, e acabou. E aí, eu fiz um sinal. Aí ele contou para minha família, né? O meu pai era super de boa. Daí ele conversou com meu irmão também, que era bem apegado a mim. Meu irmão também, logo, tranquilo, vá, né? A minha mãe que foi mais relutante. Tanto que no outro dia, no domingo, eu passei quase o dia inteiro respondendo pergunta para ela.
mas o que tu vai fazer? Por que vai ser tão longe? Por que vai ser em Guarapuava? Tu quer ir? Mas vai que tu passa mal, né? Tudo aqui perguntinha... Mãe, né, cara? Mãe. E arranjando desculpa, né? Arranjando desculpa. Não, mas e quem é que vai cuidar de ti? Quem é que vai te dar remédio quando tu passar mal? Não, tu não vai, pô. Vamos dizer, foi uma batalha durante o dia. E daí ali pela metade da tarde, mais finalzinho da tarde, meio que ela aceitou. Então vai. Vai manter em contato. Tanto que foi uma das perguntas mais que ela perguntou. Mas tu vai estar em contato com nós, tu vai ficar afastado, tu não vai ligar para nós. Não, contato a gente sempre tem, né? Tanto que eu tenho meio que um acordo com eles que nós se falamos uma vez por semana. Né? Que também ajuda para mim não se sentir, vamos dizer, muito apegado a eles e distante, e eles também não ter, né? Então, entremos nesse consenso. E seguimos aí. E daí entrei, né? Ano passado, vivenciei em Guarapuava o aspirantado, né? E esse ano estamos aí no pré-noviciado em Viamão. Bom, e hoje vocês estão aqui em Bagé fazendo uma missão, né? Posso dizer, né? Sim. Isso. Na escola, ali no Colégio Auxiliadora, que é... Claro, esse podcast vai passar depois, né? Da Páscoa, mas como é que eu posso dizer? Motivando as crianças à Semana Santa. Como é que pode se dizer que é assim o que vocês estão fazendo hoje aqui essa semana aqui? São celebrações, né? Então a pastoral, né? A equipe de pastoral, a Paula, a Jordana, o Otávio, enfim, todo o pessoal ali que está envolvido na pastoral, eles preparam celebrações adequadas a cada faixa etária ali do colégio, né? Então tem para os anos iniciais, tem para a educação infantil, tem para o ensino médio, fundamental 2, enfim, né? Tem essas adequações para que eles entendam e rezem um pouco esse mistério da Semana Santa. Porque nós sabemos que hoje, né, diferente de talvez de outros tempos, né, não sei aqui em Bagé, mas acho que assim, podemos pegar assim a nível Brasil, a gente não tem mais famílias tão cristãs, tão católicas que participam, por exemplo, das celebrações. Não que antes fosse assim, participantes ativos e tal, mas antes tinha pelo menos ali um pouco mais de eu não vou dizer, a palavra talvez não seja respeito, eu vou usar respeito, mas não sei se é a palavra mais adequada. Dava mais importância. Isso, dava mais importância, dava mais valor, por exemplo, a Sexta-feira Santa, o Domingo de Páscoa, etc. e tal. Hoje não, hoje se tornou um feriado, né, um feriado comercial, enfim, né, ou uma data comercial, né, e um feriado para se viajar e, enfim, aproveitar aqueles dias, né, de descanso, né? Ainda mais agora que emenda com Tiradentes, aí virou um feriadão, né? Mais de carnaval, virou um feriadão, Então, assim, o nosso trabalho, né, nesses dias tem sido rezar com eles esses momentos marcantes da vida de Jesus e deixar, pelo menos ali, a sementinha da importância disso para a vida deles. Porque você vai encontrar ali no colégio, vai encontrar, não só no colégio, qualquer obra, lá nós estamos em Viamão também, né? E em qualquer lugar que tu vá no Brasil, né? Tu vai encontrar pessoas que não são católicas, que não são cristãs, e aí que pode parecer assim, tá, mas e essa mensagem de Jesus, tudo isso que ele fez? Eu não sou cristão, não sou católico, isso não me interessa, não tô nem aí, né? E aí a gente tem que mostrar que, olha, para quem é católico tem um valor lá em cima, mas para quem não é cristão, também tem valor. Porque exemplo, né? porque é um exemplo, porque tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele deixou de ensinamento serve para quem é e para quem não é. Né? A gente comentava, ó, o mandamento do amor. Se tu é católico, tu vive ele ainda mais, porque daí tu vê ainda um sentido maior, né? Um sentido transcendental nisso. Agora, se tu não é, que mal te faz, né? Viver amando? Muito pelo contrário, te realiza muito mais. Te dá muito mais sentido para a vida. Né? No episódio da Semana Santa, a gente teve aqui o Samuca e o Joaquim, que é filho dele. Né? O filho dele tem 16 anos. E a gente trouxe um pouco da nossa maneira, como leigos, né? Da importância da Páscoa, lá como surgiu, né? Desde a saída do povo lá do Egito, dos escravos do Egito, enfim. A gente contou.
E a gente trouxe uma coisa mais espiritual mesmo, não tão teológica. Legal. Claro que teve um pouco de teologia que a gente tem que saber, né? Conhecer, mas mais espiritual mesmo. Uhum. E aí o Samuel fala um negócio que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que aí entra nisso aí que tu falou de quem é católico e quem não é, né? Quem é cristão e quem não é. Por mais que o cara não tenha fé em Jesus Cristo, né? O cara às vezes pode acreditar, cara, não, eu acho que Jesus existiu, mas, cara, pra mim foi um homem normal, comum, um revolucionário, né? Como muitos dizem, né? Mas o que ninguém pode negar, nem o mais ateu de todos, é que este cara, ele dividiu a humanidade, né? E ele fala, né? Cara, se o cara pega lá, tia, eu nasci em 20 de janeiro de 2020. Cara, ele vai assinar lá que é 2020 depois Depois de Jesus Cristo. Cristo. Exato. Fato. É, exato. Então, cara, Eu falo, é um negócio que é pra todo mundo e para as outras gerações que vão vir, não a tem gente falava não tem hoje de como manhã, negar, né? Tu pega assim, o descanso do judeu é no sábado. O descanso, né? O dia do Senhor pro Aham. cristão é domingo. Uhum. E isso é mundial. Né? Domingo é o dia do descanso semanal. Tem gente Sim. que trabalha ainda, Então, mas domingo domingo é sagrado. Uhum. Sagrado, né? Sagrado, aspas, e sagrado de verdade, né? Pra quem é católico é sagrado mesmo. Porque Uhum. é o dia de tu ir pra missa, de tu celebrar a comunidade. Pra quem não é o dia que tu tira pra ficar com a tua família, pra, enfim, né? Ter o teu momento de descanso semanal também. Aham. Então, realmente, marcou, dividiu a história pra sempre, né? Pra sempre, pra sempre. E tu, cara, isso, e outra coisa também que eu achei interessante que tu falou também, do cara que não é cristão, da pessoa, né, que não é cristã, de viver o amor, né? Cara, são entre aspas, assim, né, receitas milenares que tu vive no teu dia a dia. Cara, eu não acredito em Deus, mas eu sou um cara correto no meu trabalho, correto na minha vida. Eu sei que eu não posso roubar. Eu Isso. tô indo contra... Eu não acredito em Deus, mas eu sei que eu não posso roubar, que eu sei que é errado. Cara, Isso isso é um mesmo. negócio que tá aqui dentro, É. que é milenário, entendeu? E é E várias outras coisas, né? Uma coisa que é A interessante, mentira. Jesus afeta as pessoas direta e indiretamente. Uhum, Diretamente para quem procura ele e indiretamente para quem vive. Exatamente. Porque no momento que tu tem na tua cabeça que é errado fazer alguma coisa como roubar, como tu mesmo agora disse, tu tá indiretamente seguindo uma lei de Jesus, um mandamento, Uhum. né? Então, isso é só um pequeno exemplo, mas se a gente pegar o nosso dia a dia mesmo, até mesmo nós, coisas que a gente nem percebe, né? Quando a gente dá uma esmola para quem precisa, quando a gente dá um abraço, um acolhimento para quem precisa, indiretamente, às vezes não de propósito, no sentido de que, não, eu vou cumprir o mandamento. Não, indiretamente tu tá cumprindo ele. Uhum, já tá enraizado, né? Tá enraizado. Antes mesmo de ter isso fundamentado na cabeça, a gente já exerce isso, né? Uhum. Quando uma criança tem um olhar caridoso, um olhar bondoso para aquela pessoa que passa necessidade, a criança não sabe o que está acontecendo, tipo, o que isso significa de tão grande que é. Mas de fato é algo muito bonito e grande, né? Sem ela saber. E depois que as minhas filhas fazem, acho que 4 anos que estão ali no Nossa Senhora Auxiliadora, né? E aí que eu fui conhecer claro, sabia que era salesiano, que conhecia um pouquinho da história de Dom Bosco, mas depois ali com essa que elas tiveram ali que eu comecei a ver realmente esse trabalho assim que a instituição faz, né? Sim. Da salesiana assim cara, eu tenho uma dificuldade para decorar a sigla do AMJ, não? Da JS. Ah, Da JS. Cara, eu tenho uma Isso. dificuldade Não tem problema. É muita sigla também. Mas eu tenho JS, dificuldade. MJ. Não, porque já veio a Paula aqui, já veio não tem problema. a galera e eu sempre, cara... É. Porque, cara, eu adoro, assim, eu sou apaixonado, né? E a Maria, que é a minha filha mais velha que falou contigo, ela quer participar, né? Sim. E, inclusive, até teve um momento, o ano passado, acho que foi 2024, acho que foi, que aí a Paula fez ali, eu e meu esposo, a gente participou. Legal. A gente falou um pouquinho ali sobre matrimônio, sobre relacionamento, né? Eu achei bem legal. Tinha até um cara, infelizmente não vou lembrar o nome do padre que tava, era um bem novo também, um gringão alto, assim. Não sei se eu vou... Talvez o padre Adriano, não sei se é... Tinha barba ou não tinha barba? Não tinha barba. Então acho que é o padre Adriano. Acho que Alto. Bem alto, né? Alemãozão alto é o padre cara, Adriano. gente Não tem boa, erro. e ele tava conosco ali também, cara, gente boa pra caramba. E aí, cara, isso vai aproximando, né? Porque aí tu tem assim, ó, além pra gente que é católico, né? Eu acredito assim, ó, além de tu ter a missa, além de tu ter a catequese, aí tu tá numa escola que tem esse trabalho, né? Eu falo do Auxiliadora porque é onde eu convivo no meu dia a dia, entendeu? As minhas filhas convivem no dia a dia. E eu sei que tem outras escolas em Bagé aqui que fazem um trabalho semelhante também.
Mas também muita importância a catequese em casa também, né? Catequese com a família, né? Exato. Porque não adianta eu colocar os meus filhos numa catequese, porque eu quero que eles tenham uma vida doutrinada na igreja e tal, para ser bons cidadãos, enfim, cristãos católicos, numa escola boa. Cara, e em casa eu cobro um troço completamente errado, ou tenho atitudes completamente erradas. Assim como a educação, a evangelização tem que partir de casa, né? A primeira catequista de Dom Bosco foi a mãe dele, Mamãe Margarida, né? Quem pesquisar um pouco a história vai ver. Ela ensinando Claro que ela tinha as suas limitações, Claro. né? Na época não era tão fácil o acesso ao estudo, mas tudo que ela sabia sobre a igreja, ela ensinava para ele. E ele, imagina, com 12 anos já evangelizava do jeito dele, né? Atraindo a gurizada com brincadeiras e evangelizando. Então, tem parte de casa mesmo, é super coerente. Não, e o legado que ele deixou, assim, que hoje tem jovens como vocês que fazem esse trabalho e fazem com amor aquilo que ele deixou, né? Porque foi isso que ele deixou, que foi o que atraiu, claro, além da fé em Jesus, o chamado, enfim, Claro, né? claro. Tudo isso. Mas por vocês se aproximarem desse carisma, assim, por aquilo que ele deixou, né? E acho que o centro disso, né? Tudo que agora que tu tá trazendo, principalmente dessa questão da nossa vivência, que a igreja é recheada de carismas. Então, é repleta de carismas, né? Então, cada um apresenta Jesus à sua maneira. Não é um Jesus diferente. É o mesmo Jesus. Exatamente. É o mesmo Jesus. A verdade é uma só. Mas a questão então, nós encontramos Jesus nos adolescentes e jovens. Enfim, né? Não é que um franciscano não encontre, não é que sei lá, né, um deoniano, que um jesuíta não encontre também nesse público. A gente dá mais ênfase. Mas o nosso público, o nosso rosto de Deus é aquele, né, das crianças, adolescentes e jovens. Então, é a eles que nós dedicamos a vida e, claro, nos esforçamos para apresentar Jesus de uma maneira que eles consigam compreender, consigam entender. Então, esse é o esforço todo que nós estamos fazendo agora essa semana e que todas as nossas obras no Brasil inteiro, no mundo inteiro, fazem. Mostrar Jesus como o Senhor da vida e tornar, né, aqueles que a gente apresenta também apaixonados por esse Senhor da vida, né? Esse é o nosso objetivo, né? Apresentar Jesus, salvar almas, né? E claro, né, que às vezes chegando assim falando, quero salvar tua alma, talvez não é a melhor abordagem, mas, né, quero ser teu amigo. Aí tudo começa. Aí né? já muda, né? E indiretamente tu salva a alma dela. Exatamente. Claro, exatamente. Guris, a gente tá com o nosso tempo ali um pouquinho estourado já. Mas como a gente tinha combinado do Evangelho, né? E vocês falaram ali do Coríntios 13, acho que foi, né? Isso. 13. E se a gente puder, assim, brevemente, cada um falar o versículo ou a mensagem, né? Que esse Evangelho deixou para cada um de vocês para expor, né? Assim, da fé. Então, eu escolhi o Romanos 13, né, que fala sobre o amor. Né? São Paulo descreve para nós... É Coríntios? Coríntios. Não, Coríntios. Verdade. Desculpa. Perdão, eu que me... O gremista não quer falar do Corinthians. É verdade. O gremista está com o coração machucado, né? Mas é o que fala sobre o amor, né? E o que seria esse amor? E o que a gente deveria... como a gente deveria ser com esse amor, né? E no final ele fala, né? Tem 3 coisas muito importantes. O amor, a fé e a esperança. Mas o mais importante entre eles é o amor. Porque nenhuma dos outros pontos, a fé e a esperança, se mantém ou se é bonito sem o amor. O amor é o mais importante. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai planejar, né? O acolhimento, a reunião, o encontro com os jovens, a evangelização tem que envolver o amor. Né? Nada que a gente faz no dia a dia pode faltar o amor. Porque sem ele, não tem fé nem a esperança. Amém. Amém. Que nem o Raya falava, né? Tá tudo com amor, né? E nós também temos que levar para nós que nós temos que colocar o nosso amor naquilo que nós fizemos, né? Para nós sermos felizes. Porque se nós não tiver pelo menos um pingo de amor naquilo que a gente deseja fazer e gosta de fazer, não há sentido em fazer, né? Mas tudo movido pela fé e pela esperança. Pela fé, por ter em alguém que acreditar e em alguém que se apoiar, né? Que é Jesus.
E na esperança é de nunca desistir, né? Porque por mais que tenha 300 caminhos e todos têm as suas dificuldades próprias, e por mais que às vezes a gente escolha um caminho que é muito dificultoso e a gente vê que se a gente prosseguir, a gente vai conseguir. Então, sempre, né? Mas tudo movido pelo amor. Amém. Muito bem. Eu também, né, já um pouco do que os meninos comentaram, né, da importância do amor, né? E aí tem uma frasezinha, Dom Bosco, o que Dom Bosco, uma das coisas que Dom Bosco fazia para atrair os jovens era, no começo da sua vida, era andar numa corda bamba. Ele andava numa corda bamba e aquilo chamava atenção, porque pouca gente sabia fazer aquilo, né? Uhum. E aí o segredo de andar na corda bamba era manter o olhar fixo no ponto de chegada, né? Manter o olhar fixo no ponto de chegada. E o que eu penso, né, sobre tudo isso, sobre essa ideia, né, da importância do amor, né? Que a gente tem que manter os olhos fixos nesse ponto de chegada e, como diria uma das frases também que a gente encontra aí nos textos salesianos, a gente tem que pôr inteiro em cada passo o nosso coração. Porque aí sim a gente está amando, a gente está vivendo aquilo que nos propomos, né? Não entregar pela metade a nossa vida, né? Não pedir de volta o que nós entregamos com carinho para Deus, né? Então, é isso. É se pôr inteiro a serviço em busca da salvação da juventude e com os olhos fixos sempre em Jesus, que é a nossa meta. É garantido que nós seremos felizes, seremos realizados. Se Deus quiser, com a graça dele e com o nosso esforço, chegaremos também um dia ao paraíso e faremos, né, muitos também chegarem a esse mesmo objetivo, né? Amém. E que bonito é o amor, né? Que ele não faz distinção alguma, ele escolhe pessoas diversas. Escolhe um Catarina de Joinville, um Santa Rocense lá do Alecrim, do ladinho, né? Um gaúcho viamonense tatuado, cheio das balacas também. Um curitibano paranaense ali, né? Então ele fecha o olho e fala assim, não, eu quero esse aqui. Entendeu? Ele não fica vendo assim, não. Não escolhe aqui, os capacitados, né? Coração enorme, né, mano? Onde vamos ver se eu vou deixar o Pablo também dar o... O Pablo tá na Da reflexão. O Pablo tá na mídia. Nas mídias, né? O cara é multifunções, né? Tem que trabalhar. Puxando esse gancho da caridade, do amor, né? Tinha um Francisco de Sales, que foi quem São João Bosco se inspirou com o nome, né? Ele tem uma frase muito bonita, né? Fazer tudo por amor, nada por força. E eu acho que aquilo é um grande lema pra gente como salesianos, né? E também como pessoas, a gente também tem que fazer as coisas, né? Botando amor sempre naquilo que tá na nossa frente. Dom Bosco escrevia num livro dele, quando ele estava indo para um seminário, eles tinham que pagar para ter alguns livros de tudo, que ele, como ele tinha que pagar, ele tinha que aprender algumas coisas, né? Tinha que aprender algum ofício, alguma brincadeira. E ali ele fala, né? Tentei aprender de tudo, né? Se eu não era especialista, eu também não era medíocre, né? Então, muitas coisas ali ele não era, talvez, propício a fazer, né? Talvez ele não fosse um grande jogador de futebol, não fosse um grande jogador de vôlei, né? Mas ele se dispunhava a fazer. E quando ele colocava amor para os jovens saberem que, tipo assim, pô, ele tá com a gente aqui. Ele gosta do que a gente gosta. Então, que a gente consiga colocar amor e fazer os jovens sentir aquilo também, né? A gente não precisa somente só amar, né? Eles têm que saber que eles são amados também. Então, acho que é mais ou menos por isso. É que nem diria, né? Jesus não escolhe os capacitados, ele capacita quem precisa. Por isso, sem palavras, mais uma vez agradecer vocês, né, por confiarem, né, no nosso programa, terem vindo aqui e agradecer vocês também, né, por essa linda missão que vocês foram escolhidos e deram o sim de vocês, né, assim como Maria, né, que foi chamada e deu seu sim, vocês também deram seu sim. Não é uma tarefa fácil, né, a de vocês, né, abdicar de uma vida do mundo, né? Onde o mundo oferece muitas coisas que parecem ser boas, mas são enganosas, mas que, infelizmente, muitos dos nossos jovens escolhem este caminho, né? E, do fundo do meu coração, eu espero que Deus ilumine vocês para que vocês consigam resgatar esses nossos jovens que estão ou em cima do muro ou estão se encaminhando mais para o mundo
e ajudar aqueles que estão indo para o caminho do Nosso Senhor, né? Que a gente tanto ama, tanto acredita que tem mais certeza ainda, né? Do que eles querem. Felipe, encerramos mais um episódio, então, com essa bênção desses 4 jovens aí. Não tinha dado volume aqui. Mais um dia de aprendizado, né? É isso aí. Vamos encerrar então com os nossos apoiadores, que nós estamos aqui, ó, louco pra comer essa torta aqui. Pois já. é. Uma santa mordida. Santa mordida. Louco pra dar a santa mordida. Padaria, confeitaria e café Santa Mordida, que fica ali na Marechal Floriano 913, e o telefone é 999055557. E SAM, máquinas de cafés e insumos. Máquinas para sua empresa, consultórios, clínicas ou até mesmo particular. Se quiser um orçamento ali e conhecer a SAM, o telefone e o WhatsApp é o 999715205. É isso aí. E dizer aqui para os nossos convidados que as tortas da Santa Mordida, todas elas são feitas com produtos exclusivos da Nestlé, que está junto com eles nessa parceria, junto conosco aqui, nos apoiando. Beleza, guris? Deus abençoe vocês, né? Nessa missão. Reze pela gente aí, Com pela certeza, nossa vocação. né? Com certeza. Vamos seguir Estamos Desculpa. Estamos juntos nessa grande e abençoada luta, né? Muito bem. Pessoal, não esqueçam de comentar, compartilhar, curtir e se inscrevam no canal, por favor. Dá essa moral aí pra gente. Beleza? Fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu!